A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Estou aqui nesta manhã para administrar, aqui dessa tarde, para administrar uma palavra de amor, uma palavra de esperança para aqueles que precisam ouvir o clamor do Senhor. Então aqui, meus amados, eu vou falar sobre a parábola dos talentos, né? Que ela está registrada no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14 ao 30, né? No discurso, nessa parábola, Jesus fala, ele está dando um discurso, né, falando sobre a sua segunda vinda, né? E está registrado essa mensagem da parábola dos talentos na cartologia, nos estudos da cartologia, após a parábola das 10 virgens, né? Essa parábola, Jesus ele administra essa passagem na sua segunda vinda, sua segunda vinda, né? E ele administra essa palavra, né? Na segunda semana que ele seria traído, né? Ele deixou para nós. E diz assim, né? Ele diz nessa passagem assim, que havia um homem rico que precisava se ausentar do seu país. E tendo várias propriedades, entregou os seus bens aos seus servos, aos empregados. Para cada um deles, ele deu um talento, ele deu um talento. Deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro, né? Ele deu esses talentos a cada um conforme a sua capacidade, né? Naquela época, a jornada de trabalho representava 6 minários romanos de medida de ouro e prata e 6.000 dracma negra, né? Representava na jornada de trabalho avaliada pelo seu senhor, né? Então o senhor dessa propriedade, ele voltou, né, para prestar conta os seus servos, aonde ele tinha deixado, né, entregado em suas mãos seus bens, né? Então aquele servo que ele deu 5 talentos, multiplicou com mais 5 os talentos, né? O segundo servo multiplicou com 2 talentos. E o terceiro servo não prestou aos seus talentos porque tinha enterrado e não se desenvolveu o que tinha dado em suas mãos. Então ele disse o que o Senhor me confiou. Um dos servos falou que o Senhor me confiou, eu multipliquei com mais 5. E o outro disse, o outro disse, o Senhor me confiou em minhas mãos 2 talentos. E eu multipliquei e desenvolvi. E o outro disse para o seu senhor, não botei os talentos que foi me dado, porque tive medo. Então respondeu o seu senhor, servo bom, útil, multiplicaram-se meus bens que confiei em tuas mãos. Entra-se no gozo do seu senhor. Essa palavra foi dada aos 2 servos, né? E o outro servo, ele respondeu, servo mau e infiel, não multiplicasse os talentos que eu te dei, e nem desenvolveu o pouco que estava em tuas mãos. Então, meus amados queridos irmãos, nós vemos aqui nessa passagem dessas parábolas dos talentos, né? Que esse homem que foi o que se exaltou da sua cidade, né? Do seu país,
ele confiou nos seus servos, né? Ele preparou, né, para eles, né, uma jornada de Deus, deixou para eles uma responsabilidade, uma jornada de trabalho, né, avaliada em medidas de ouro, né, com ouros e prata e dracma, para que eles desenvolvessem aquele trabalho, né? Então, ele avalia essa jornada de trabalho era avaliada aos talentos de cada um daqueles empregados. Então ele disse, né? Entregou nas mãos dos empregados, né? Esses talentos para que quando ele chegasse, ele queria era um bom desenvolvimento naqueles trabalhos, né? Então os seus servos se apresentou a ele, né? Com essas medidas de trabalho, né? Um desenvolveu, ele deu 5 talentos, ele foi à procura, né, de trabalho para desenvolver aquele trabalho, né? E o outro enterrou porque teve medo de seguir em frente, né? Então essa passagem, né, Jesus, ele discursando, né, no seu sermão, ele deixa para nós, né, essa referência, né? Os talentos que o Senhor tem nos dado. Que nós estamos fazendo com nossos talentos? Estamos enterrando ou nós estamos desenvolvendo, né? Para que ele venha nos avaliar, né? O significado, meus amados, dessa parábola, ela significa, né, prestação de conta ao Senhor no dia do juízo, né? O que nós estamos fazendo para que quando chegar no dia do nós ao teu encontro com Jesus, que nós iremos apresentar o que nós temos feito aqui, o que ele entregou em nossas mãos, a sua obra, né? Então, nessa medida dos talentos, né, na jornada de trabalho, né, o seu servo, o dono da propriedade, ele observou, né? Ele estava observando cada trabalhador, né? Cada desenvolvimento que aquele trabalhador estava fazendo, né? Então, ele tomou essa decisão, né? De sair para fora e deixar toda a sua herança, né, todos os seus bens na mão daqueles empregados, né? Para quando ele chegasse, né? Ele encontrasse, né, a sua fazenda desenvolvida, né? Naqueles trabalhos, né? E cada jornada de trabalho, né, ela representava, né, representava como um prêmio, né? Como aqui foi apresentada 6 binários, né? Na cada jornada de trabalho, que representaria um ouro, uma prata, uma dracma. Então, aqueles empregados, né, ele se desenvolveu. Aquele servo que ele entregou em suas mãos essa jornada de trabalho. E aquele outro servo, né, ele teve medo de ir em busca, né, de desenvolvimento do seu trabalho. Ele não conseguiu se desenvolver. Então, quando ele disse servo útil, infiel, não colocasse em prática aquilo que eu coloquei, o pouco que eu te coloquei. Ele disse para um do seu servo inútil, né? E ele fala para os outros que aquilo que eu deixei em tua mão, tu multiplicasse, então tu entrará no meu gozo, né? Então, naquela apresentação, né, de prestação de conta, houve uma grande festa, né? Em comemoração, né, os trabalhos que foram desenvolvidos, né? Então, aquele servo inútil, ele não participou daquela festa, né? Havia uma recepção, né, de agradecimento e reconhecimento dos seus trabalhos. Então, aquele servo, ele não participou, né, desse trabalho, porque ele não desenvolveu os seus talentos, né? Então, Jesus, ele deixou para nós, né, essa referência, né, dizendo para os seus discípulos, naquele momento, né, do discurso, né, na segunda semana que ele ia ser traído, né, que para que os seus discípulos desenvolvessem a sua obra, né,
para que seja consumado até a consumação do século, né? Então ele deixou nessa fixação para os seus servos, para nós nos envolver a sua obra, para que quando chegar o dia do juízo nós prestarmos conta ao Senhor, né? Então ele disse, servo mau e inútil, não desenvolver, não botasse em prática aquilo que eu coloquei em tuas, o pouco que eu te coloquei, né? Não dará para falar mais sobre mais muita coisa, né? Que nessa passagem fala por causa do tempo do canal. Então, ele deixou, né? Essa referência, né? Para nós, né? Referindo o que nós estamos fazendo, que nós estamos sendo, meus amados, avaliados por Jesus, né? Aqui na terra, né? Os dons que ele nos deu para que nós venhamos colocar em prática. Sabemos, né, irmão, que os nossos dons, nossos talentos não pertencem a nós, assim ao Senhor. Mas ele deixou para nós esses talentos, para que nós venhamos desenvolver a sua obra. Então eu deixo nesta manhã, né, essa mensagem, né, dos talentos. É um estudo longo, né? Eu fiz apenas uma revisão aqui, né? Algumas partes dessa mensagem da parábola dos talentos, né? Para só uma referência, para nós entendermos, né? Porque é um estudo muito profundo, fala muito sobre essa obra. Então eu deixo nesta manhã, nessa tarde, para nós essa mensagem, né? Dos talentos, para que nós viemos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor nos confiou. Jesus deixou nas nossas mãos, deixou para nós essa confiança, ele entregou para nós, né, todos os seus bens, para que nós viemos nós zelarmos e tomarmos conta, né? Então, deixa essa mensagem nessa tarde para vocês, né? Se inscreva no canal, né? Me curta